Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor, pela vida, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem guiado os nossos passos e tem sempre, ó Deus, nos livrado de todo mal. Obrigado pelo sustento, pela provisão, pela saúde, ó Deus. E obrigado, Senhor, porque todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Nós reconhecemos que é graça do Senhor. Por isso estamos aqui essa noite para te agradecer, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor e prestar o culto de todo o nosso coração a Ti, Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra. É a nossa oração com gratidão, pedindo também pelos nossos irmãos e irmãs que estão a caminho, por aqueles que não estarão aqui conosco, que o Senhor esteja com eles. Que o Senhor, ó Deus, tire toda e qualquer barreira que esteja os impedindo de estar conosco aqui na Tua presença. E que o Senhor, ó Deus, torne o Teu povo cada dia mais unido como parte do Teu corpo e cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Então, a palavra do autor de Hebreus é essa chamada a nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero. E ele mostra como está alicerçada a nossa vida para que nós tenhamos esse privilégio de estar próximos ao Senhor. Então é nesse entendimento, crendo nessa palavra, é sobre essa promessa que nessa noite nós oferecemos o nosso melhor culto ao Senhor, a nossa vida no altar dele. Então feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez, que cada um aqui possa ter esse coração sincero, com essa plena certeza de fé, com o coração purificado, com o corpo lavado, consagrado ao Senhor nosso Deus. Nós tenhamos esse tempo na presença do Senhor. Ore a Ele, depois o presbítero Javier Júnior vai orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos e te louvamos, ó Deus, pela tua beleza, pela tua santidade. Nós te adoramos, ó Deus, e te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. E te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar na tua casa para bendizer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui presente. Abençoe o lar de cada um, ó Deus. E agora, Senhor, queremos te pedir que venha falar conosco. Venha falar no nosso coração, ó Deus, abre a nossa mente, nossos ouvidos, os nossos olhos para poder ouvir a Tua voz e entender, ó Deus, o que Tu queres para nós. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito na nossa vida. Abençoe a Deus os irmãos que estão caminhando certo pelo coração. Pedindo a Deus que esteja abençoando a caminhada deles, a ida e o retorno. Abençoe a estadia lá também, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja cuidando e protegendo de todo o mal. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito na nossa vida, que possamos, ó Deus, cada dia mais sermos agradecidos, ó Deus, porque nós não somos merecedores da Tua graça, mas a Tua palavra diz que antes da fundação do mundo, Deus, Tu nos escolheste para estarmos aqui neste momento. Por isso, ó Deus, fica conosco e cuida de nós. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar ao Senhor. Deus, esse Deus é bom, tremendo sobre a nossa vida, que nós possamos cantar com uma verdade no nosso coração, que o nosso coração
coração tenha essa segurança no Senhor. Amém? Amém. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria dele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em te viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Então, essa certeza que nós temos, eu acho interessante esse refrão porque ele nos traz dois sentidos. O primeiro é o sentido de que nós causamos a morte do Senhor. Cristo na cruz foi morto por mim, por minha causa. Ele pagou o meu preço. A culpa é minha. E em segunda questão, o amor de Deus. Cristo na cruz morreu por mim, porque Ele me ama e Ele se entregou espontaneamente para que eu pudesse ter vida com Ele. Então é o entendimento de que eu sou pecador e a gratidão porque Deus me perdoou. Então, nesse momento, eu pedi ao Pedro que faça essa oração de gratidão pelo perdão de Deus sobre cada um de nós. E depois nós vamos cantar o segundo hino. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos em tua presença. Amém. Sabendo nós que nós somos falhos, pecadores, e não merecemos a tua graça, mas o Senhor nos abençoou, dando a sua vida por glórias, e nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Mesmo não sendo merecedores, o Senhor olhou por nós, nos abençoou e nos deu a oportunidade de estar na presença do Senhor. Nós queremos te agradecer do fundo da nossa alma, te louvar nessa noite por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais este. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste,
Então, pedir ao Léris para estar fazendo essa oração, agradecendo ao Senhor pelas arrecadações, com a graça de Deus, nós tivemos bastante arrecadação. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos lá na parte da manhã entregar. O pastor Márcio ficou muito feliz com a notícia e certamente os internos vão ficar muito felizes e eu creio que vocês vão ficar muito felizes em conhecê-los também. Então, agradecendo, orando e agradecendo também pelo bazar, agradecendo pelo que já houve no sábado, pedindo pelo que vai acontecer nesse próximo sábado, pedir também pelas entregas dos panetones, que vai acontecer, devido à data, era para ser hoje, mas aí o pessoal da prefeitura pediu para prorrogar, então vai ser na semana do dia 15, aí eles vão ver se vai ser na quinta-feira, então pedindo por isso, e também pelo estudo da palavra, tanto no Catecumenio como aqui. Vamos orar aí. Pai, no nome do Santo Senhor Jesus, nós somos gratos por estar na tua casa. Somos gratos a Deus por o Senhor ter nos abençoado ricamente. Em Deus, em nome de Jesus, eu te peço a Deus que possa abençoar essa manhã. Nós vamos levar até o Senhor, e nós sabemos, Deus, que toda a graça do Senhor é bênção para nós e que isso possa ser bênção para os nossos irmãos, tá, meu Pai? E que o Senhor possa estar nos dando condições, ó Deus, de sempre estar contribuindo na tua seara para a tua obra. Querido Deus, que esteja abençoando a cada irmão, Senhor, que Deus seja a bendição. Pai querido, queremos te pedir, ó Deus, pelo bazar que a gente vai realizar para o sábado, que o Senhor possa fazer aqueles que o Senhor tem para fazer, para comprar as coisas do bazar, mas também para servir a tua palavra, Deus, que por simples gesto, Deus, nós demonstramos o amor do Senhor por eles. Querido Deus, que aqui também eles não saem de mão vazia, que eles saem com a palavra do Senhor, que é cada dia, e que esse cada dia possa estar chegando, Senhor, Senhor Deus, transformando os filhos, ó Pai, porque nós sabemos que não é um livro comum, mas sim uma palavra salvadora do Senhor. Querido Deus, queremos te agradecer também pelo bazar que realizamos semana passada. Nós sabemos, ó Deus, que foi uma bênção, porque nós fazemos isso para a honra e glorificar o Santo nome e ajudar os nossos irmãos nas missões, aonde as ajudas chegam, nós sabemos que é a internet do Senhor, nada do mérito nosso, mas sim para glorificar o Santo nome. Também, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, pelas entregas que estão prontas, Pai, essas entregas que vão ser feitas para os nossos pessoal da igreja, Senhor, pela polícia militar, pela polícia civil. Querido Deus, que eles possam, Senhor Deus, ver o amor do Senhor através das nossas ações, para que o teu nome seja alcançado a cada vez mais, ó Deus, que muitos corações venham a confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai amado, Deus Santo, Senhor esteja abençoando agora também a sala de Catecumenio, ó Deus, os nossos novos irmãos na fé, Senhor esteja abrindo mente e corações, dando sabedoria, Deus, para que eles possam aprender do Senhor. Assim também nós te pedimos pelo nosso irmão Júnior, que ele possa ser ferramenta do Senhor, usado pelo Senhor, e ambos possam aprender do Senhor. Conduz também o nosso estudo bíblico, Senhor, fala aos nossos corações, usa o pastor como instrumento das tuas mãos, para que o nome do Senhor Jesus, a cada dia nós possamos estar crescendo na fé, com temor e amor ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.
só peço ao final a ajuda dos irmãos para a gente levar esses mantimentos para a van. Aí tem umas caixas, a gente coloca nas caixas dentro da van. Se vocês puderem ajudar, a gente já deixa na van para amanhecer. Bom, o papel, quem teve a semana passada tem um papel ou alguém precisa dele aí? Alguém precisa desse papel de dentro? Deixa eu pegar aqui, tem aqui na sala. Em oração não tem demais, agradecimento, e vai, assim, depois no final também, se for o caso, vai ser uma hora. Eu quero agradecer o Senhor, que eu e a Joana ontem, a gente fez 32 anos de casamento. Ô, glória, olha esse segredo, hein? Então, Isso aqui pode dar para nós. 32 anos no mundo de hoje é uma vitória, tá vendo? Então nós vamos orar agora. Não, vamos chamar a Joana aqui no final, então a gente ora. Aí vamos orar pelo menos. Pois não? Esse papel eu não tenho, quinta-feira passada não tive. Não? Então deixa eu pegar. Alguém mais? Está querendo? Tem bastante aqui. Vocês têm? Tem aí, né? Se alguém mais precisar, tem mais aqui. Bom, nós começamos a semana passada estudando sobre motivo de ações de graça. O texto base é 2 aos Coríntios, eu vou colocar ele aqui. Segundo aos Coríntios 4:15. E aí nós dividimos ele em 3 linhas, né? Que é o porquê, explicando, o para quê, e por meio de quê e para a glória de Deus. Então nós dividimos ele em 3 linhas. Nós estudamos a primeira linha semana passada, o porquê, né? A explicação de Deus, porque todas as coisas existem por amor de nós. Amor de Deus por cada um de nós, tanto os cristãos quanto aqueles que não são, né? Deus, Ele fez tudo por amor aos seus filhos e a toda a criação. Então nós estudamos essa primeira linha aí a semana passada, e hoje, se Deus quiser, a gente conclui. Então hoje nós vamos ver para que esse texto, né, essas ações de graças, elas vão acontecer. Então o texto começa aqui, ó: para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça, né? Então, para que, né, que essas ações de graça, elas estão no nosso coração? Romanos 5, 20 e 21. Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei, qual é o propósito da lei? O propósito da lei é manifestar a nossa situação diante de Deus. O interessante é que muitos, inclusive os judeus, eles entenderam que a lei, ela existia para que eles cumprissem a lei. Não satisfeito, eles acrescentaram coisas à lei e eles tornaram a lei tão pesada que eles colocavam os outros, ou exigia que os outros cumprissem, mas eles mesmos não. A lei, na verdade, ela existe para mostrar para nós que nós não damos conta de cumprir a lei. Por isso que veio sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa ela se tornasse visível. É aquilo que eu falei do hino, né? O hino diz que a culpa de Cristo ter que morrer é nossa. Se nós não tivéssemos sido desobedientes, se nós não tivéssemos sido teimosos, se nós não tivéssemos sido orgulhosos,
curiosos, e a gente pode tecer uma lista gigante. Cristo não precisaria ter morrido naquela cruz. Amém? E às vezes a gente quer justificar o nosso pecado dizendo: ah, mas já era plano de Deus. Outros podem falar: eu nem tinha nascido. Ou eu não pedi, né? Muitos fazem. Mas a gente precisa reconhecer: a culpa é nossa, totalmente nossa. A culpa das coisas estarem como estão é nossa, 100% nossa. Aí, conforme nós entendemos a nossa situação, nós vamos conseguir enxergar a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado, e olha que o pecado abundou muito sobre a nossa vida, super abundou a graça de Deus. Então, quando o texto fala lá em 2 Coríntios 4,15, todas as coisas existem por amor de vós. Para quê? Para que todas essas coisas existem por amor a nós? Para que a graça, aí ele vai dizer multiplicando-se, e aí ele usa, o interessante é que ele vai usar a palavra multiplicando-se e a palavra abundante juntos. Então, essa questão de multiplicar e tornar abundante quer dizer tornar ainda maior do que se imaginava, do que se esperava, é o meio para o qual a graça está sobre a nossa vida. 1 Tessalonicenses 5,18. Aí entra esse texto que é um desafio para nós. Em tudo, dai graças. E aí eu pergunto para você: você consegue fazer isso? Hã? A gente não consegue levar isso. Não. Vamos supor assim, morre uma pessoa íntima da gente, a gente deveria fazer isso, mas a gente não faz. É assim, quando acontece uma situação, eu vou citar eu, por exemplo, eu vou dar graças a Deus por estar com essa enfermidade. Mas assim, o correto seria, eu sei que ele permitiu esse caso do pecado, mas ele, se ele quiser, pode procurar da hora para outra, então, e se ele não procurar, ele continua sendo o mesmo Deus. Sim. Mas olha que interessante os dois exemplos que o Lelis trouxe. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho a esse respeito. Como que eu vou dar graças pela morte de uma pessoa querida? Eu não dou graças pela morte, eu dou graças pela vida. Eu dou graças porque a morte não tem poder mais sobre essa pessoa. Eu dou graças porque eu posso dizer assim, igual um presbítero de Campinas, essa semana que passou, a mãe dele faleceu. E aí eu vi pelo status do Instagram dele. Aí ele escreveu assim: Senhor, obrigado pelo tempo que eu passei com a minha mãezinha e pela certeza de que um dia eu vou reencontrar. Eu achei isso maravilhoso, porque é isso que nos leva a dar graças no momento de luto, no momento de enfermidades, como o Lelis. É lógico que eu de fora é mais fácil falar, mas quem tem essa enfermidade, como o apóstolo Paulo tinha esse espinho na carne, porque como que a gente dá graças pela enfermidade que nós estamos tendo, por um diagnóstico que nós recebemos? A gente dá graça porque a gente sabe que esse não é o estado final de cada um de nós, que a enfermidade não vai nos vencer, que ela não é a palavra final a nosso respeito. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente só lembra que a abundância do pecado é a abundância de erro, mas nós precisamos lembrar que a abundância do pecado é também a abundância da consequência do erro. E do erro, aí a gente olha e fala assim: mas não fui eu, mas fomos nós. Quando a gente olha, por exemplo, para Neemias, o início do livro de Neemias, nós vamos ver Neemias orando por algo que não foi ele. Ele olha para Jerusalém, a cidade dos seus pais, onde os seus pais estão sepultados, ele vê a cidade destruída, os portões queimados, o templo, e aí ele ora para o Senhor e fala assim: Senhor, perdoe os nossos pecados, os meus pecados, os pecados dos meus pais, os pecados dos pais dos meus pais. Ele se identifica.
Então, quando nós olhamos para onde abundou o pecado, a gente só pensa naquilo que nós fizemos de errado. Mas e o todo errado que nós vivemos? Isaías ele fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e aí ele parou aí, e habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías ele tem a noção de que ele não é sozinho no mundo. A gente tem que ter essa noção que nós não somos sozinhos no mundo. A gente tem que ter essa noção que o pecado do mundo ele afeta cada um de nós. O nosso pecado afeta o mundo. Sabe aquela teoria das asas da borboleta? Que a borboleta vai bater as asas aqui e ela vai causar um efeito lá do outro lado do mundo? Questão de ciência, questão... Então a gente precisa entender, e o interessante é que a globalização ela veio mostrar para nós como realmente isso é verdade. A gente não tinha noção sobre isso, de que o que nós fazemos afeta todo mundo, de alguma maneira, direta ou indiretamente afeta. Então, por exemplo, quando a gente pensa na enfermidade, o caso que o Lelis colocou, em tudo dai graças, porque a enfermidade ela não tem a palavra final, porque o Senhor ele tem o poder para agir sobre ela, o Senhor está agindo sobre ela, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar da minha família, o Senhor vai cuidar de todas as situações. Você já pensou você ter a enfermidade e não ter o Senhor para confiar? É ter um problema e não ter esperança. Agora fala para mim, você conhece alguém que vive sem esperança? Então em tudo dai graças, porque nem para viver sem esperança o mundo é capaz. Nem a pessoa que diz e bate no peito que é ateu, ela não pode dizer que ela não tem esperança. E a esperança vem de onde, gente? De onde vem a esperança? De onde vem a esperança de que amanhã o dia amanheça? De que amanhã o amanhã vai chegar? Se não vem do nosso Senhor, mesmo se a pessoa não reconhecer. Então quando fala em tudo dar graças, é difícil. Por que é difícil? Porque nós não temos motivos para dar graça? Ou é difícil porque nós somos tão centrados em nós mesmos que a gente acaba não percebendo quanto motivo para agradecer ao Senhor nós temos? E olha só aqui, tem pessoas que leem esse texto como se fosse um peso. As pessoas leem assim: em tudo você é obrigado a dar graça. Se você não der graça, você não tem fé. Se você não der graça, você não está perto de Deus. Se você não der graças em tudo, você não conhece a Deus, você está perdido, você vai para o inferno. Tem gente que lê dessa maneira esse texto. Agora, pois não, Pedro? Eu conheci um senhor, eu aprendi, e eu fiquei admirado com uma vez que a esposa dele morreu depois de 50 anos de casado. Aí eu fui dar o sentimento dele, ele falou assim: meu filho, eu dou graças a Deus por ela ter ido primeiro que eu, porque pelo menos o sofrimento que eu estou passando, eu não gostaria que ela tivesse. Então ele deu graças a Deus, ele falou assim: que bom que ela foi primeiro que ele. Eu fiquei admirado de ver a fé daquele homem. Então eu acredito que essa questão aí é do entendimento de quem é Deus. Porque tem gente que quando perde alguém, perde alguma coisa, ele perde o foco, ele perde. Bota a culpa em Deus. Por que levou a pessoa e me deixou sozinho? Bota a culpa em Deus. Ou bota a culpa até na pessoa, né? Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Né? Como se ela tivesse opção, né? Então eu fiquei admirado de ver a fé dele e o amor dele pela esposa dele. Por ela. Ele falou assim: pelo menos ela não vai passar o que eu estou passando. Eu não gostaria que ela passasse isso. Então significa que estava doendo. Está doendo? Né? Ele não é super. Ele é humano. Mas ele encontrou na dor ações de graça. Porque a dor dele é passageira. A dor dele é passageira. E não é fácil ter esse entendimento. É graça de Deus. É ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse texto, olha só como Deus nos ama, gente.
Quando diz esta, porque em tudo dá graça. Mas por que eu vou dar graça em tudo? Porque essa é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós venhamos a experimentar o que é a graça sobre a desgraça. Então, quando a gente passa por uma desgraça, por uma fatalidade, por uma tristeza, uma turbulência, a gente possa encontrar graça e não viver preso na dor. Estava doendo, mas ele não estava preso na dor. Ele encontrava. Sim. Eu vejo que muita gente serve a Deus, mas porque está tendo resultado de uma forma pela vida. Sim. Se ele tem um emprego, ele agradece a Deus, se ele ganha um dinheiro, ele agradece a Deus, se ele está com saúde, ele agradece a Deus. Então eu fico pensando que nem todo mundo está bem nesse momento. Tem pessoas que estão passando um momento difícil. Eu vi muito na igreja as pessoas dando testemunho. E eu sempre fiquei observando isso. Eu vi pessoas dando testemunho. Deus é muito bom na minha vida, porque eu fui promovido. E quando eu estava sentado ali, servindo a Deus, até às vezes mais firme, vamos dizer assim, foi se mandando embora. Sim. Então, dá uma impressão que Deus é bom para um E não para um. Então, até para a gente contar o que Deus faz na nossa vida, tem que prestar atenção. Eu dou graças a Deus, mas como Paulo falou, eu sei Viver contente. como também não contente. Em toda Ele sabia padecer necessidade, ele sabia. Então ele falou, em tudo ele dava graça a Deus, mas ele sabia que Deus não é, nós não adoramos ele pelas circunstâncias, pelo que ele veio fazendo na nossa vida. Pelo que dá. Como se Deus fosse como se uma pessoa obrigada à formação que nós quer. Um gêmeo da lâmpada, né? Esfregou, ele tem que atender. Deus não fez para mim, acabou. É mais ou menos assim que acontece hoje em dia. Nós fazemos isso. Às vezes a gente fica irado com isso. Sim. Mas por que não passa isso? Por que não faz isso? E infelizmente a igreja, de forma geral, ela pregou sobre isso. Vem servir a Deus que não vai ter problema na sua vida mais. Vem servir a Deus que vai te curar do câncer. E às vezes não vai. Sim. Às vezes você vai morrer do câncer. É porque você vê, é bíblico. Jesus atendia multidões. Mas quantas curas são relatadas? Será que é por acaso que o registro são algumas? É lógico que a gente sabe que muitas coisas aconteceram além dos que foram relatados. Mas se a Bíblia foi escrita para a nossa fé, para desenvolver em nós a salvação, né? Como viver como salvos, então se ela aponta, é por quê? É porque a gente precisa aprender que Deus não é aquilo que Ele dá, Ele é quem Ele é. Eu sou o Senhor. Tanto é que, qual é o nome de Deus? Eu sou, não é eu fiz, eu faço. Mas no caso, quem considera cristão, a morte no caso não é prejuízo, é benefício. Tudo é benefício. Sabe por quê? Porque você vai ficar sofrendo. Raramente a pessoa tem cura de 100% de câncer. Às vezes cancela a doença num certo período e depois ela volta até pior. Ou seja, a pessoa que tem certeza da salvação, se Deus levar ela mais cedo, ou seja, ela vai receber o prêmio mais cedo, não é? Mesmo que para quem ficar é doído. Eu penso dessa forma, porque senão essa pessoa, se achar que não, ela não tem certeza da eternidade. Você quer ver, Alessandro? Você pegou um ponto interessante, que eu quero falar também com vocês sobre isso. A gente pegar também o que o Pedro falou, essa interpretação que a igreja tem baseada em movimentos que aconteceram para trás. Quando a gente fala da salvação em Cristo Jesus, da libertação do pecado, a gente acha que a gente está livre das consequências do pecado. Nós estamos livres do pecado, da condenação, mas as consequências que o pecado traz de imediato, essa a gente vai passar. Então, por exemplo, nós vamos morrer, concorda? Amém? Nós vamos morrer.
Se nós fôssemos olhar como as pessoas apresentam a salvação de Cristo Jesus, do jeito que elas apresentam, era para nós não morrermos. Nem ficar doente. Então, aí que está, não era para morrer. E o que nos leva à morte? A doença, os acidentes, né? As fatalidades. Então não era para a gente passar por nada disso. Mas então por que a gente passa? É porque a morte de Jesus não foi eficaz? Foi. Então qual é o propósito da morte de Jesus se a gente morre? Se a gente sofre, cristão sofre acidente. Essas guerras que teve, que jogaram bombas em lugares, morreram não cristãos e morreram cristãos. Morreram pessoas que criam em Cristo e morreram pessoas que não criam em Cristo. Mas aí ainda fala na morte física, né? Sim. Então, o que na verdade o sacrifício de Cristo trouxe? A reconciliação nossa com Deus. Então, hoje nós vivemos aqui o que nós viveremos no céu. Por isso que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba, olha só que interessante a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, o reino de Deus está lá, vai vir para cá. Só que na hora de dizer seja feita a tua vontade, começa por onde? Não teria que começar seja feita a tua vontade no céu, assim como na terra? Por que é o contrário? Porque se o teu reino veio sobre a terra, então agora seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Aí completa o venha o teu reino, quer dizer, agora sim, o governo do Senhor tem que acontecer aqui, porque não acontece, não acontecia, e assim como já acontece no céu. Então, o que acontece, Alessandra? Quando a gente olha, a gente fala assim: Senhor, o Senhor não está comigo porque eu estou doente, o Senhor não está comigo porque eu perdi o emprego, o Senhor não está comigo porque tenho uma conta aqui, não tem dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? Né? Então a gente começa a colocar assim: a culpa é de Deus por tudo aquilo que não me satisfaz, e não é, gente. Mas agora a gente tem que ver também que muitas das coisas podem ser provação, mas tem muitas coisas que é prudência da própria pessoa, né? A maioria, Alessandro, a maioria é consequência do nosso pecado. Se você dá um tiro no seu pé, depois você pode falar para Deus que Deus ficou por que ele deixou a bala atingir? Então o que acontece? A maioria dos nossos problemas são causados por nós mesmos. A outra parte é causada pelos outros que estão perto de nós. Nunca é por Deus. Lembra que Deus, a palavra diz que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e ninguém tenta. Então a gente precisa entender essa questão. O sacrifício de Cristo Jesus foi reatar-nos com Ele, para quê? Para que a gente viva aqui, mas não morra espiritualmente aqui. Nós estamos ligados novamente ao Senhor. Então, se passamos por uma enfermidade, passamos com o Senhor. Lembra Daniel na cova dos leões? Ele passou pela cova dos leões, mas Deus estava com ele. Os amigos na fornalha, passou pela fornalha, eles estavam com ele. Paulo foi decapitado, mas Deus estava com ele. Pedro foi crucificado, Deus estava com ele. Tiago foi morto à espada, Deus estava com ele. Estevão foi apedrejado. E o que aconteceu no apedrejamento de Estevão? Ele viu o céu aberto e o Senhor à destra de Deus. Pois não. Eu já ia falar a respeito disso. Você imagina só, parece triste, mas ao mesmo tempo parece maravilhoso. Imagina só você perante a morte e Deus te dá condições de você enxergar o sobrenatural. Sim. Ou seja, parece uma magia, não parece? Sim. Aí a opinião que você tem da carne já não vai valer mais nada, entendeu? É igual, por exemplo, teve alguns mártires na como história. se fosse uma nota maior na prova, entendeu? Vai ser 1,2, já vai ser o máximo. Sim. Não vai ter volta. Nós temos mártires na história do cristianismo que foram queimados vivos. E tem um, eu não vou lembrar o nome agora, mas ele disse o seguinte: quando os seus algozes estavam para queimá-lo vivo, ele falou assim: eu prefiro essas chamas do que as chamas do inferno. Pode tacar fogo. E eles tacaram fogo e ele morreu. Então ele não foi igual os amigos de Daniel que andou pela fornalha. Ele morreu queimado.
Ele morreu cantando. John Hus, que 100 anos antes de Lutero, ele pregando, ele foi morto, queimado. Quantos não foram mortos queimados, apedrejados? Eles colocavam pele de animal no corpo das pessoas e soltavam eles em um espaço cheio de cães famintos. Os cachorros comiam eles vivos. Eram presos em postes e acesos como se fossem tochas para iluminar a cidade. E morriam felizes. O que mais Não pela morte, gritavam, sentiam dor, tudo, mas... O que deixa a gente mais constrangido do amor de Deus é que eu penso comigo, que a gente olha para certas pessoas e a gente fala que isso daí não pode ser um ser humano pelo atitude que ele tem. E Deus é capaz de perdoar mesmo assim. A gente Sim. não é capaz de perdoar, entendeu? Sim. A pessoa aí que torturou o outro, a gente é humano, a gente não vai se sentir bem. E Deus fala que se ele se arrepender, Deus é capaz de perdoar. É capaz. Eu não brinco, mas o cargo de Deus não é fácil, porque ele tem que estar acima de tudo mesmo para ter essa atitude. Mas você vê, o Alessandro, Estevão sendo apedrejado, ele faz exatamente o que Cristo fez. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão sendo apedrejado. Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. É ser capaz de dar graças, não porque estou sendo apedrejado, é porque eu não estou tendo ódio em relação àqueles que estão me apedrejando. Jesus olhou para aquelas pessoas e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ah, mas é Jesus. Aí Estevão vai e faz o mesmo. E diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Gente, Estevão foi o primeiro mártir cristão. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Dar graças na dor? Não. É não ter o coração contaminado por essas questões que nos afastam de Deus. E qual é o meio disso? Porque é claro, gente, em momento algum a palavra está dizendo que nós somos super, atingiremos um estado de espiritualidade sozinhos. Não. Ele diz assim: essa é a vontade de Deus. E porque é a vontade de Deus, ele promove o meio pelo qual nós teremos a oportunidade de perdoar, porque nós fomos perdoados. Pois Mas é. eu vejo, pastor, que entende isso e vive isso é quem entende a paz de Deus na vida dele. Quem tem a paz. Paz é diferente de... A paz de Cristo que excede o entendimento. A paz é diferente do que o bem material, do que as coisas que é acrescentado na nossa vida. Sim. É possível uma pessoa ter riqueza e ter paz. Sim. E é possível uma pessoa no leito do hospital, na beira da morte, ter paz. Ter paz, exatamente. Então, quem entendeu ou quem recebeu essa paz de Deus que excede todo entendimento, ele pode passar um momento difícil na vida dele, por mais que venha, por exemplo, uns flashes de vontade de murmurar, que é natural, infelizmente, do ser humano, mas se a paz de Deus está dentro dele, ele vai entender no fundo, estou passando por isso, mas eu vou continuar agradecendo a Deus por tudo e por que ele vai fazer ainda na nossa vida. Então, é quem entende essa paz. Sim. E quem não entende essa paz não vai conseguir dar graças. Interessante, tem um livro que o Billy Graham escreveu no fim da vida dele aqui. E o Billy Graham, numa das coisas que ele fala assim, ele agradece a Deus pela vida ter um fim, por ter essa questão da missão cumprida, essa certeza de que agora eu vou gozar a eternidade junto do Pai. Então ele agradece até pelo momento do sofrimento, das dores que ele tem passado na velhice, e ele fala assim: obrigado, Senhor, obrigado porque nós temos um tempo, o Senhor determinou um tempo que vai chegar ao fim e a gente vai poder ir com o Senhor vai nos chamar a estar com o Senhor. Ele tem um pastor, teólogo, recente agora. Eu estou com John Piper na cabeça, mas eu acho que não é o John Piper. Que ele teve câncer. E ele foi sendo consumido pelo câncer. E aí ele deu uma entrevista e ele falou assim: eu agradeço a Deus. Ele falou assim: dói, mas está me ensinando a abrir mão daqui
para eu agarrar com as duas mãos a eternidade. Ele falou: se não fosse essa enfermidade, eu não ia querer morrer, eu ia querer ficar, eu queria lutar contra, mas chegou a minha hora, e Deus é soberano, para que eu não sofra essa luta contra Deus. Ele falou assim: a doença está me ajudando a me desprender daqui, para que eu possa estar totalmente entregue lá. Como que enxerga essas coisas? Agora, como que a gente... Isso aqui é importante, por quê? Porque, por exemplo, eu não quero ir porque minha família... Gente, o que a gente pode fazer pela família? Fala a verdade. O que a gente consegue fazer? Orar. Oi? Orar. Não, orar sim, mas a gente não consegue, é Deus quem consegue. A nossa oração, ela não interfere na nossa família. Ela é um clamor para que Deus interfira na nossa família. Mas a gente mesmo, Juliana, se a gente arrumar 3 empregos, a gente ainda não vai conseguir satisfazer a família financeiramente. Por quê? Porque sempre nós queremos mais. A gente nunca vai se satisfazer com o básico. Por isso que a gente arruma 3 empregos, porque se a gente se acostumasse com o básico, não estava bom. Mas a gente vai para 2, vai para 3 e não vai para 4 porque não aguenta ou não tem. É igual, por exemplo, assim: não, eu vou proteger meu filho, eu vou proteger minha filha. Você consegue proteger quanto tempo? Você consegue estar 24 horas com ele? Primeiro, não, por quê? Porque ele não quer que você esteja 24 horas com ele. Pastor, eu penso comigo, a respeito do que o senhor falou do emprego, eu penso comigo. A partir do momento que você tem uma maturidade espiritual, isso daí já fica mais fácil. Porque se você tem essa ânsia de ficar acumulando emprego, acumulando, na verdade a gente sabe que isso não vai significar, a gente precisa do necessário para viver, a gente precisa ser miserável, mas a gente também não precisa ser rico para viver. Mas na verdade eu acho que ninguém arruma 3, 4 empregos para ser rico. Eu acho que a sensação não é essa. Quem tem mais de um emprego arruma mais emprego por necessidade. Então assim, eu preciso de mais um emprego porque eu criei uma necessidade e agora eu preciso satisfazê-la. Mas você tem que saber se essa necessidade, ela é necessidade de verdade ou é um capricho seu. Então, aí você tem que saber se realmente é uma necessidade. Por isso que eu falei que você tem maturidade. Exatamente. Você não precisa viver na miséria, você também não precisa querer ter status. Exatamente. Na maioria das vezes, muita gente quer almejar muita coisa, não é que ele vai usar, que ele quer mostrar para os outros. Sim. Ou seja, um certo jeito de ser egoísta, entendeu? Até tem um ditado popular, que assim, é brincadeira, mas é verdade. Que diz que se você quer ficar rico, você não trabalha muito, porque quem trabalha muito não tem tempo para ficar rico, e não tem mesmo, porque quem trabalha muito é reagente, então você está muito ocupado reagindo às necessidades. Quem não trabalha muito tem tempo de criar estratégias para ganhar dinheiro. Se você olhar os investidores, eles trabalham menos, mas eles têm muito mais estratégias. Eu vou aplicar ali, agora eu vou tirar dali, vou pôr aqui, agora eu vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro. Se você for dirigir uma empresa aqui, uma empresa ali, uma empresa lá, você não tem tempo de fazer estratégias. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em Cristo Jesus é o meio para o qual nós encontraremos em Deus a satisfação, que foi o que o Pedro falou. Essa paz que excede todo o entendimento. Então aqui, olha só: em tudo dai graças. Então, como que eu vou dar graças em tudo? Por meio de Cristo Jesus. Mas por que eu vou dar graças em tudo? Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus para quem? Isso é importante. Para quem? Para mim? Para quem, gente? Para nós. Não é só para mim, é para nós. Lembra da igreja de Atos? Tudo em comum? Era repartido à medida que havia necessidade entre nós. Então quer dizer que para eu estar feliz, vocês têm que estar felizes. Para eu me sentir bem, vocês têm que estar se sentindo bem. É assim? Não é assim. É igual a história do cara que ganhava todo ano e ganhava o prêmio de melhor grão.
perguntou para ele por que todo ano ele ganhava. O grão do milho dele era o melhor grão, sempre ganhava. Aí perguntou para ele por que ele ganhou. Ele falou assim: não. Ele falou assim: porque eu dou para os meus vizinhos os grãos que eu tenho, eu dou cedo para os meus vizinhos. Mas você tem medo do seu vizinho plantar e o milho dele ser melhor que o seu? Ele falou: não. A abelha precisa trazer o pólen para a roça dele, o milho dele. Senão o milho dele fica mal. Se os vizinhos dele estiverem mal, as abelhas vão trazer pólen ruim. A estratégia dele. Ele falou assim: eu vou fornecer os grãos, os vizinhos, tudo. Os vizinhos dele, milho bom, pólen bom para trazer para a minha roça. Então o segredo moral da história foi essa. Os vizinhos, para mim está bem. Eu preciso dos meus vizinhos também. Que estejam bem. Então, se eles não estiverem bem, vai pagar ainda. Ainda vai pôr os parentes nossos quando fica. Sim. A gente ficar bem, os parentes ficam ruins. Os irmãos da igreja, eu fico rico, os irmãos da igreja pobres. Os irmãos vão pedir emprestado para mim. Eu vou falar para você, aí é bem difícil, sabe por quê? Porque o mundo que a gente vive tem que ser realista. O mundo é egoísta, não subir a cabeça. Não é verdade? O mundo é egoísta, a gente fala que não é egoísta, o mundo é egoísta. Olha, se tudo isso que nós não estamos conversando não está aqui, ó, multiplicando e abundante. Percebe que todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça ela se multiplique e torne abundante as ações de graça, ou seja, ação e reação. Quanto mais graça sobre mim, mais ações de graças através de mim. As ações de graças através de mim vão para quem? No exemplo do Pedro, para o terreno dos vizinhos. Quanto mais ações de graças à minha volta, mais graças sobre mim. Olha o círculo. Olha que coisa boa. Então, quando a gente olha para esse texto, por isso que usa duas palavras tão fortes: multiplicar e abundância junto, nesse texto. E aí, terminando essa linha aqui, né, para quê? Nós vamos para abundantes ações de graças. E aqui eu trouxe dois textos de Apocalipse para a gente falar um pouquinho sobre ações de graça. Apocalipse 4, os dois textos estão no capítulo 4. Eu vou pôr aqui já o de baixo, do 1 ao 11, porque depois a gente vai ver o 10. Mas diz assim, Apocalipse 4, de 1 ao 11: depois dessas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Esse texto está sendo falado com quem? De quem para quem? Deus para João. De Deus para João. João está onde? Preso na ilha de Patmos, sozinho. Ou seja, a ilha de Patmos é uma ilha afastada, então é como se João, o último apóstolo, foi colocado em isolamento. Aí o que acontece? Ele pode estar isolado, eles podem tê-lo isolado das pessoas, mas jamais eles conseguem isolá-lo de Deus. Então, quando João ali ele olha para o lado, não encontra ninguém, ele olha para cima e encontra Deus. Então, depois dessas coisas, olhei. Então, quer dizer, ele viu. E eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O que vai acontecer? Imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. O arco-íris significa o que mesmo? Aliança de Deus com o homem. Então, o que Deus falou? Porém no céu o meu arco, para que eu não venha esquecer da nossa aliança. Então está aqui, Deus jamais se esqueceu da aliança que Ele tinha conosco. Então, semelhante ao aspecto de esmeralda, ao redor do trono há também 24 tronos. 24 tronos são quem esses 24? São as duas tribos e os apóstolos.
Exatamente. Os 12 filhos e os 12 apóstolos, as 12 tribos e os 12 que foram os que iniciaram a igreja, deram continuidade na igreja cristã. E assentado neles 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Lembra que o Paulo, quando ele disse que completou a carreira, guardou a fé, ele diz o quê? A coroa agora me está proposta. Ele está de olho no prêmio, que ele não vai receber aqui, gente. O nosso prêmio não é aqui. E sabe o que me dói? Eu vejo muito cristão que ele vive a vida querendo ser elogiado dentro da igreja. Vocês já leram a palavra do Senhor que diz que os elogios serão um pagamento nosso? Agora, o galardão a gente recebe na eternidade. Então, se você fez para receber um tapinha nas costas aqui, você vai receber um tapinha nas costas aqui, mas vai ser só isso. Agora, se você fez para a glória de Deus, lá você vai receber a coroa. Então tem muita gente que vive aqui querendo aparecer aqui. Gente, nós vemos a mídia cheia. Hoje então que não tem, porque antigamente ainda tinha um filtro. Tinha que alguém descobrir você. Hoje você com o celular, você se torna influencer. E muitos... Mas o que eles seguem são os influencers? É material, Sim. Divulgar o nome dele através dessa divulgação, o poder que eles querem, é adquirir riqueza através disso. Eles querem se tornar um ídolo. E com esse status de ídolo vem os benefícios financeiros, mas eles querem ser ídolos. Agora, gente, pensa bem comigo. Todos esses que querem ser ídolos, influencers e demais, eles estão tomando o lugar de quem? Jesus. De Deus. E Deus divide a glória dele com alguém? Não. Então aqui, continuando o texto. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da perfeição, né? Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de óleo por detrás. Lembrando que essas figuras de Apocalipse são figuras que falam sobre aquele momento que está acontecendo na história também. E aí diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho. Vocês estão prestando atenção na figura? Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é o Cordeiro de Deus? O terceiro tem o rosto como de homem. Jesus é o Filho do Homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando, que está indo mais alto, né, a lugares mais altos, que é o Senhor Jesus preparando um lugar para nós, é o Senhor Jesus advogando a nosso favor, é o Senhor Jesus à destra do Pai, até que o Senhor Jesus vai se assentar no trono, e diz a palavra que nós nos assentaremos com Ele. E aí diz o texto: os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando. Vocês lembram essa figura em Isaías? Os anjos em volta do trono, com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aqui ele já revela um pouco. Além das asas, eles têm o quê? Muitos olhos, dentro e fora. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, essa visão que Isaías viu lá atrás, João está vendo aqui na frente. Uma coisa que eu sempre tive tem direito a respeito do fala do tabernáculo, do santuário, a respeito das substâncias de ouro, essas coisas. Na verdade, isso não é essa substância de ouro não é para agradecer a Deus, é porque Deus não precisa disso, né? Que significado tem esse? É para mostrar para o homem que Deus... Não, o ouro é o melhor. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Não, sim. É que não significa nada. É que a gente olha o ouro como algo precioso. O ouro seria a melhor oferta, o melhor metal, a melhor questão. Qual foi relatado agora a respeito das pedras? O ouro é asfalto lá. Das pedras preciosas, por exemplo. No caso, quem estava narrando isso daí é o próprio João. É o que o João viu. O João viu, então ele conhecia isso para falar o que ele viu. Porque para a gente ver o objeto, a gente relatar
Mas isso aqui não está falando de riquezas, ele está falando que aquilo que para nós é de tão luxuoso, lá é algo comum. Aí aqui, ó, os 4 seres viventes deram glória, honra e ações de graças a quem? Ao que se encontra sentado no trono. E esse que encontra sentado no trono vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Digno, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, não por obrigação, vieram a existir e foram criadas. Deus, Ele quis fazer. E aí termina aqui. Então, ações de graças. Que ações de graças? O que esse capítulo 4 fala sobre ações de graças? As ações de graças surgem quando os nossos olhos estão focados naquele que está sentado no trono. Quando nós estamos diante daquele que está sentado no trono, até a nossa glória a gente deposita aos pés dele. Os 24 anciãos que se assentam também no trono, eles tiraram a sua coroa e depositaram aos pés desse. Ou seja, eternamente, ele sempre será adorado, glorificado. E nós passaremos a eternidade desfrutando disso. Desfrutando disso. Se você olhar, eles falam santo, santo, santo. Gente, da visão de Isaías para a visão de João, os anjos continuam dizendo o que diante de Deus? Santo, santo, santo é o Senhor. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou passar a eternidade falando isso? Gente, é a melhor coisa do mundo. Isso tem que ser a melhor coisa do mundo, porque é algo que sai de dentro, é espontâneo. Assim, é lógico que isso não é literal, mas é como se a única expressão que a gente vai encontrar para expressar aquilo que nós estamos sentindo dentro é dizer: o Senhor é santo, perfeito, né? Então é santo, 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 o Senhor é perfeito, o Senhor é digno de honra, glória, louvor. A gente vai sentir assim, transbordar de nós isso. Gente, você já ficou feliz a ponto de parece que você não se contém quando algo de bom acontece? É muito maior que isso. Eu acredito que deve ser o ápice, né? É. O ápice da emoção. Desse unir novamente a Deus, né? É porque eu sei que tem muito a ver, mas eu li o livro do Augusto Cury falando das drogas. Ele é psiquiatra, né? Sim. E ele conta nos livros dele por que a pessoa que usa uma determinada droga não consegue sair mais dela. Porque ele chega no ápice. Aí vicia. Ele chega no ápice da emoção. É. E ele quer sempre voltar. E as caixinhas do cérebro, que é o cérebro cheio de caixinha, vai sempre querer voltar para aquilo. Por isso que a pessoa ela não consegue mais sair fora daquilo. Ela sempre quer voltar para aquele sentimento. Ele chama das janelas. Creio eu o que Deus tem preparado para nós, a gente não consegue imaginar. Sim. A gente imagina isso daí, né? Mas o veio começou isso. Mas, por exemplo, a gente imagina isso na lógica, né? Porque na experiência a gente não consegue. A Bíblia fala que em parte profetizamos, É. em parte cremos, mas ele falou que não, só em parte. É. Como obscurecido. Porque a eternidade, se a palavra eternidade em si já fala que é muito tempo, né? Eterno. Sim. Então, por meio de muitos, é isso, ó, é para convosco. E aí, para finalizar, nós estamos na terceira linha, para a glória de Deus. Então, o texto de 2 Coríntios 4,15, ele vai falar do propósito final. Então, eu trouxe Romanos 11, 36. Quando nós vamos desenvolvendo essa intimidade com Deus, a nossa vida ela se torna assim, porque dele, essa questão de pertencimento, por meio dele, essa questão da nossa dependência dele, e para ele
essa questão de glorificar ao Senhor. Então, eu pertenço a Deus, Ele é a razão da minha existência e é Ele quem move todas as coisas. Olha para essa figura. Vocês conseguem enxergar a Trindade nesse texto? Olha só, dele. Quem seria esse dele? Quem seria por meio dele? E quem seria para ele? Para ele não é quem está no trono? A gente não leva a nossa oferta a quem está no trono? Quem está no trono? Deus. O Pai. Por meio dele, Jesus. é Jesus? Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Que é a ação de Deus em nós. E quem nos comprou? Jesus. Então, Cristo nos comprou, nós somos dele. Por meio do Espírito Santo, nós permanecemos nele. E então nós nos achegamos ao trono de Deus. São todas as coisas. Aí, a ele, pois, agora esses três se tornam um, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória seria a glória que eu estou dando ou a glória da obra completa na eternidade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estarão juntos novamente, e isso só vai acontecer porque nós estaremos lá, porque a segunda pessoa da Trindade está conosco e a terceira pessoa da Trindade está em nós. Então essa Trindade vai estar junta novamente quando a obra estiver consumada, quando nós estivermos, a igreja do Senhor estiver com Ele na glória. É o final do capítulo 11 aos Romanos. E aqui, Apocalipse 7, 9, a gente encerra com ele. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar. Por que é uma multidão que ninguém podia enumerar? Porque é a multidão do passado, a multidão do presente, a multidão do futuro. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Percebe que o cuidado dele não deixar ninguém de fora. Nações, tribos, etnias, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas, esses são os que vão passar pelo juízo ou esses são os que já foram absolvidos? Agora pensa comigo, gente. Se a Bíblia diz que o caminho é estreito e são poucos os que entram por ele, e esse texto está falando dos que foram absolvidos, e se os que foram absolvidos são uma grande multidão que ninguém pode contar, e os que não foram absolvidos? Vocês já imaginaram a quantidade? Aí que não conta mesmo, né, pastor? Vocês já imaginaram a quantidade? Isso eu estou colocando para a gente pensar hoje. E pensar na responsabilidade da igreja em pregar a palavra. Porque tem muita gente lá fora que pertence a esse grupo aqui. E que cabe a nós, Deus nos chamou para sermos instrumentos dele, para ele falar com essas pessoas, pois não, Alessandro? Pelo que a gente vê, pelo que a gente prega, e esses nossos que estão absolvidos, eles não têm visão nenhuma hoje do que está aqui na Terra, né? Não tem visão nenhuma, né? Não. Mas, pastor, o que difere os que estão lá fora e os que estão mais aqui? Não entendi. Qual é a diferença dos que estão lá fora e dos que estão aqui dentro? A missão.
os que estão aqui dentro já sabem qual é a sua missão. A responsabilidade está naquela questão, Pedro, de que a quem muito é dado, muito é cobrado. Dos dois será cobrado, mas de quem está aqui dentro vai ser mais cobrado do que está em quem está lá fora. O sangue dos que estão lá fora serão cobrados de nós, se nós não formos lá para fora anunciar. A graça do Senhor está sobre nós e sobre eles. Agora, a diferença vai ser no dia final. Agora, a responsabilidade de vida para nós e para eles é... Mas eu digo assim, para poder, diante dessa questão aí, da questão de... Não, acho que isso passou... Versículo 9. Vamos lá, né? Eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, Os que estão de me fora. pede diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas. Aí foi onde eu perguntei se esses aqui são se esse dia é o dia do grande juízo de Deus, o tribunal de toda a língua, todo o povo estará diante, ou se esse aqui já é só os salvos, já são só os salvos. Aqui já são só os salvos. Já houve o julgamento. Aqui já é dentro, vinde benditos de meu Pai. E aqui, vestiduras brancas, vestidos de vestiduras brancas. Quem que deu essas vestiduras? Quem tornou essas vestiduras brancas? Cristo Jesus. Então aqui já somos nós alvos da graça do Senhor e da ação da obra de Cristo nas nossas vidas. E com o que nas mãos? Palmas nas mãos. Por quê? Nós vamos estar glorificando a Deus. Lembra das palmas na entrada de Cristo, de Jesus, no jumentinho? Então, é aquele momento, por isso que palmas nas mãos, porque é aquele momento de glorificar ao Senhor, que agora chega triunfante. A obra encerrou. Então, aqui, nós estamos em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com pau na mão. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E aqui, se vocês forem ver, vocês vão ver aquela figura novamente, né? Os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, prostrando sobre o rosto, adorando a Deus. Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui séculos dos séculos é para dizer que agora é pela eternidade. Então aqui são as consequências. Então, encerrando aqui com 2 Coríntios 4,15, fechando esse estudo sobre gratidão, olha o peso sobre essas ações de graças que Deus preparou para cada um de nós. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Todas as coisas. Para que a graça multiplicando se torne abundante, as ações de graças. Então, qual é o propósito de Deus? Que a graça dele esteja sobre nós e que essa graça se torne ações de graças através de nós, por meio de muitos. Então essas ações de graças que serão por meio de muitos, porque Ele quer que muitos tenham essa intimidade com Ele, e esse muitos somos nós e aqueles através de nós. Então olha a nossa responsabilidade no mundo. Ao invés da gente ficar murmurando, ao invés da gente ficar engrossando o coro das reclamações, nós temos que ir ao mundo com ações de graça. E de onde vai vir essas ações de graça? Naturalmente de nós? Não. Multiplicando e se tornando abundante. Por quê? Porque a ação de Deus, esse amor dele expresso em toda a criação, nos faz lembrar de todos os textos que nós lemos anteriormente, que são as bases. E aí o que? Ações de graças por meio de muito, com um propósito. Qual é o propósito? A glória de Deus.
E aí quando a gente vê, por exemplo, Jesus fazendo os seus milagres, pregando os seus sermões, no final deles o que a gente vê muitas vezes acontecendo? E o povo adorava ao Senhor, o povo adorava a Deus, o povo glorificava a Deus. Sempre as ações de Jesus levavam o povo a glorificar a Deus, tirar os olhos daqui e fixar os olhos no trono. Então esse é o propósito de Deus, por isso que gratidão é algo tão precioso no coração de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar e já receber a bênção. Aqueles que puderem nos ajudar a levar essas doações para a van, a gente já põe na caixa e rapidinho já deixa lá dentro. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez agradecemos, Senhor. Que privilégio é ter o coração grato ao Senhor. E que privilégio é ter esse coração grato ao Senhor, porque a obra no nosso coração vem do Senhor. E essa gratidão é o Senhor quem produz, fruto do teu amor por nós e dessa ação graciosa, misericordiosa, que nos envolve de uma tal maneira e que nos ensina a olhar fixos para o Senhor e a esperar, ó Deus, receber do Senhor todas as bênçãos que nos tornarão bênçãos na vida das pessoas que nos cercam. Que seja ao Senhor a honra, a glória e o louvor, e que o Senhor receba este culto de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, minhas irmãs, ide em paz, debaixo da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com o coração repleto do amor de Deus, o nosso Pai, que se assenta e permanece assentado no alto e sublime trono, e na unção, no poder e ação do Espírito Santo de Deus, que atua em nós e que atua também através de nós, levando-nos a viver a vontade do Senhor e a anunciar o seu amor aqui e por todas as cidades da nossa vizinhança e também aos confins da terra, hoje e sempre. Amém e amém. 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 Deus abençoe, vamos em paz. Se alguém quiser ir amanhã na